Como eu havia prometido, hoje nós vamos falar, sobre um tema que é de muito interesse para todos, porque esse tema ele tem ficado muito em evidência, porque os casos assim proliferaram muito. Hoje nós vamos falar sobre a depressão e ferramentas que podemos usar para lidar com a ressignificação desses processos dolorosos. Aguarde um momento, daqui a pouco nós estaremos aí falando. Então, você está com a Iris no divã, meu nome é Iris, e hoje nós vamos sentar no nosso divã a sociedade e as doenças, a gente chama as patologias atuais. E entre elas nós temos a depressão, que é um estado, um processo patológico que muito tem preocupado todas as autoridades, pais, a sociedade, enfim. O que é depressão, né? Por que a pessoa tem tanta gente, né? Por que tantas pessoas estão sendo afetadas por esse mal? Então, para falar um pouco de depressão, eu queria falar primeiro um pouco sobre constituição do ser. Nós nascemos seres dependentes e vamos independendo ao longo da vida. E dentro dessa escala do independer, nós vamos aprendendo determinadas situações, nós vamos ser frustrados, e essa frustração, ela vai nos ensinando a lidar com a falta e recompor, dentro do ambiente, a nossa forma de uma lida mais assertiva, de uma lida onde aquela falta não vai ficar muito grande, E um exemplo disso é um bebê que quer enfiar o dedinho na tomada. A mãe ou os cuidadores, as pessoas que lidam com a educação dessa criança, vai chegar e falar, não pode. Automaticamente essa criança volta. Por quê? O que está regendo esse indivíduo é o princípio do prazer, Ele não tem a noção, ele não tem um ego formado que o estruture na questão do risco. Ele simplesmente quer enfiar o dedinho naquele buraquinho, entendeu? Ele não tem essa noção. E aí o cuidador, o pai, os pais vão tirar, vão colocar um protetor, vão explicar. É muito interessante para o bebê, mesmo o bebê pequeno, é você explicar o motivo. Olha, não pode, isso aqui é uma corrente elétrica, passa corrente elétrica, pode te queimar, pode te machucar. E você vai insistentemente frustrando esse bebê até que chega uma hora que esse bebê vai buscar outra coisa e vai deixar aquele buraquinho quietinho lá. Então esse ressignificar do desejo, ou essa passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade, que os pais fazem a realidade, mediado pelo não, é importante para o indivíduo. Vai nos fortalecendo. À medida que você vai aprendendo que não pode, você vai se constituindo, Você vai buscando outras formas. Então, por isso que é muito importante que os pais entendam, Nós temos um grupo aqui que chama Grupo de Pais, que nós trabalhamos fundamentalmente esse tripé: amar, limitar e ser constante. Eu vou ter que falar várias vezes para a criança, não pode, não pode, não pode, até a hora que ela internalizar que aquilo ali não deve ser tocado, E buscar no ambiente outra forma de gozo. Pegar um brinquedinho e tal. Então, o indivíduo ele vai se constituindo, com essa instituição desse não, que a gente chama na terapia de superego, e não só o não em casa, vai ter o não na sociedade, vai ter um não na escola, na igreja, nos círculos religiosos. Então, em todas as instâncias, o indivíduo vai ser frustrado e desse princípio de prazer. Então, ele vai aprendendo que nem tudo que ele quer, ele pode.
E esse indivíduo vai crescendo um indivíduo mais adulto, mais maduro, né? Ele vai se policiando, ele vai se colocando e ao mesmo tempo vazando, né? Ele vai buscando outras formas de gratificação. E aí quando a gente fala em depressão, nós estamos falando num outro princípio. Nós falamos, nós nascemos com a pulsão de vida, né? Nós nascemos com aquele instinto de vida. E à medida que nós vamos lidando com a frustração, a gente vai querendo voltar para aquele estado nirvânico que é o útero. E aí a gente chama esse desejo de morte, né? A gente fala que a pulsão de morte, né? O desejo de voltar, não de morte, de morrer, né? De acabar, mas de voltar ao estado nirvânico. Mas essa pulsão, ela causa também uma certa angústia. Então, quando nós vamos, né, observando essa questão da depressão, né, que é uma angústia, uma dor de existir que o indivíduo tem, que tira dele a capacidade da vida, de viver, de achar graça, de curtir, de aproveitar, né? Ele vai se recolhendo nessa pulsão, né? Que a gente chama de pulsão de morte. Então, à medida que essa dor vai se intensificando, ele vai ficando mais prostrado, né? Então, é uma doença séria. A psicoterapia é importantíssima nesse estado, né? Na doença, em qualquer indivíduo, a psicoterapia ela é extremamente benéfica, inclusive deveria ser usada, né, por todo mundo como profilaxia, né? Tem que fazer terapia desde pequeno. Mas então, a psicoterapia ela ajuda muito em determinados graus, né, onde você não dá conta muito de nada, porque à medida que você vai se envolvendo nessa prostração, vai haver um desnível químico também do seu organismo. E aí você vai se abatendo, né? Chega a ficar prostrado, deitado, sem querer viver, sem querer, sem dar conta, né? Nem querer, né? Eu acredito que as pessoas nem deem conta de lidar com essa vida, né? Elas vão se recolhendo até o ponto de não darem mais conta. Então é necessário uma abordagem psiquiátrica para que uma medicação ajude a equilibrar os níveis químicos e essa pessoa possa buscar uma psicoterapia. Então, além disso, né, o que nós podemos fazer? Nós somos constituídos, né, nós temos a pulsão de vida. Então, eu costumo dizer que num momento onde você começa a reconhecer patologicamente que você não quer viver, você tem que começar a buscar a pulsão de vida, né? E existem ferramentas para isso. Então, eu hoje gostaria de falar com vocês um pouco sobre isso, né? Eu ouvi outro dia uma pessoa falando que nós temos 2 monstrinhos. Um do bem e outro do mal. Vai vencer quem você alimenta, né? Eu fiquei pensando nessa metáforazinha assim, eu fiquei pensando naquele anjinho, naquele demônio, não sei se vocês lembram. Tinha, né? Acho que era uma propaganda que tinha um anjinho do lado e um demôniozinho do outro, e um falava uma coisa, outro falava outra. Mas o importante é que a gente perceba que eu preciso, né? O indivíduo precisa de buscar ferramentas para lidar com essa tristeza, né? Com essa ineficiência. Então eu costumo dizer o seguinte: olha, quando eu começo a notar que eu tô ficando muito para baixo, que eu não tô dando conta, é hora da gente começar a lidar, né? Falta vitamina? Tem determinadas vitaminas que quando você falta no seu corpo, você fica com essa sensação de tristeza, de baixa energia. O sol, né? A vitamina D,
Então, o ideal é, primeiro, vamos procurar um médico, vamos ver o que está quimicamente, o que está desorganizado, vamos organizar. Vamos procurar uma terapia? Ótimo, muito bom, a gente tem que buscar mesmo, né? Olhar lá dentro, o que tem. A gente não gosta de abrir as gavetinhas, mas às vezes precisa de abrir as gavetinhas para limpar. As outras ferramentas muito eficientes são atividades ao ar livre, fazer uma caminhada, nadar, né? Fazer uma natação, mesmo que eu não esteja querendo, aí eu vou falar, é o que a gente fala, vamos alimentar aquilo que a gente acredita que seja melhor do que ficar alimentando o outro, que vai me levar para um caminho ruim, né? Vamos aprender uma língua, né? Vamos buscar alguma coisa que nos dê uma dificuldade, para que a gente possa vencer essa dificuldade. Buscar, a ferramenta é alimentar, né? Aquilo que vai me tirar desse estado de tristeza, né? Não existe uma fórmula mágica, tudo vai depender de um esforço que você vai ter que fazer. Então, viver, né, essa pulsão de vida, viver é ótimo, mas viver também tem que ser um trabalho que a gente faz para viver e viver bem, por exemplo, né? Eu adoro doce, adoro sobremesa, mas é ruim para mim, então eu não posso exagerar, então eu tenho que fazer o equilíbrio desse doce, né? A atividade física, ela me suporta quimicamente, porque ela desenvolve níveis de hormônios, ela vai ajudar, ela vai provocar o abastecimento de alguns hormônios essenciais, ela vai abastecer ela vai fortalecer a musculatura. Então, é uma atividade prazerosa? Olha, pode se tornar, se você acreditar que ela vai ser boa para você, né? Então, começar a buscar, né, a yoga, né, a meditação. Gente, a meditação, ficar ali, no primeiro momento, em silêncio, né? Ouvindo você, né? Olhando para dentro, respirar, aprender a respirar, né? Eu hoje já consigo um pouco mais, mas você começa com pouquinho tempo e depois vai acrescentando mais tempo essa meditação. Ler bons livros, ter qualidade, pessoas, né, interessantes que você possa se relacionar. Então, são ferramentas, né, disponíveis que eu vou ter que lidar com elas. Mas a maior ferramenta que nós vamos lidar é conosco. É lidar com o limite que eu vou colocar em mim. Não, agora chega. Agora eu não vou ficar deitado mais. Eu vou sair. Eu vou procurar alguma coisa. Mesmo que eu não esteja dando conta, mas eu vou me esforçar, né? Dar esse limite. Então, da mesma forma que a gente tem esse tripé nós usamos para educar uma criança, esse tripé, ele pode ser usado e deve ser usado na nossa educação íntima, né? Eu quero ficar deitada. Quem, gente, levanta de manhã, né, e quer fazer as coisas que são necessárias? Nós gostaríamos de ficar deitado o dia inteiro, ou de fazer nada, ou, né, nós temos sempre essa tendência de voltar, né, aquele princípio do prazer lá atrás. Mas é necessário que eu levante, que eu venha para o trabalho, que eu faça minhas atividades. Então, é importantíssimo que nós, né, desenvolvamos essa ferramenta: amor, limite e constância. Principalmente se eu estou num estado onde eu não estou dando muito conta, né? Claro que quem já está num processo mais avançado, né, precisa de uma ajuda química, mas precisa dessa educação íntima, né, de lidar assertivamente conosco. Eu falo que pensamento positivo, o primeiro pensamento positivo que nós temos que ter é nos amar. Eu preciso me amar, e me amar não é só repetir papagaio, repetir o que os outros falam, né? Não, me amar
é me convencer, é entender que eu preciso lidar comigo de uma forma firme, de uma forma amorosa, mas sempre, né, constantemente. Então eu preciso de alimentar essa pulsão de vida. E a pulsão de vida eu só alimento colocando a vida em primeiro lugar. Então quando eu abrir os olhos, né, eu agradecer, gente, é uma gratidão ter mais um dia de vida, porque a vida, quando você abre o olho, você tem 24 horas de oportunidade, ou uma ou duas, não sei, né, isso eu tô sendo bem otimista, mas você tem aquele dia inteiro de oportunidade para ser grato, para aprender, para se relacionar com os outros. Entendeu? Então, pensamento positivo é pulsão de vida, é jogar para dentro de você, né? Se alimentar nesse tripé, se amar, dar limite, né? Eu gosto de comer, eu adoro tudo que for doce, né? Então, tá, mas vou escolher uma coisa aqui. Eu gosto muito de chocolate, mas eu sei que eu preciso me conter, porque o excesso do chocolate vai me deixar com falta de coisas importantes na minha vida. Então eu me policio. Não, eu vou ter uma alimentação saudável, porque eu preciso, porque eu já passei dos 15, lógico, né? Já passamos dos 15, então a gente precisa ter essa alimentação saudável. Eu vou chegar, eu já passei dos 30, né? Vamos ser mais realistas, né? Então, é limitar, dar limite. Eu não vou ficar nessa cama hoje. Por meia hora eu vou sentar no sol. Eu vou tomar um sol, né? Eu vou nadar 10 minutos, eu vou ficar na piscina caminhando, ou eu vou fazer uma caminhada pelo bairro, ou eu vou lá no parque, na praça ali, vou sentar um pouco debaixo de uma árvore. Eu vou meditar 30 segundos. Eu vou me colocar à disposição da pulsão de vida. E aí, à medida que eu alimento a pulsão de vida, eu vou encolhendo essa pulsão de morte, né? Eu vou deixando de buscar algo que não vai acontecer. Eu não vou voltar por útero, né? Mas eu tenho aqui fora uma gama de elementos que podem me transformar, me dar um prazer. Então, hoje eu gostaria que nós ficássemos muito atentos a isso, né? Eu vou alimentar a pulsão de vida. A depressão, eu consigo lidar com ela quando eu ponho limite em mim. Não adianta eu tomar remédio, o remédio vai me equilibrar quimicamente. Se dentro da minha mente eu não tenho um projeto para minha vida, para pulsão de vida, quando o remédio acabar eu volto para estar onde eu estava. Então, envolver-se com a sua vida. Quem sabe o que é melhor para você é você. Quem busca o que é melhor para você é você. Quem lida com as consequências dessas escolhas que nós fazemos somos nós mesmos. Então vamos alimentar. Hoje eu gostaria de deixar para quem está passando pelo processo de depressão, né? É interessante primeiro se respeitar, então buscar ajuda médica, buscar ajuda terapêutica e junto com isso alimentar a pulsão de vida. Porque você está percebendo que a pulsão de morte está começando a te dominar. E quem nos domina tem que ser nós, né? Mas nós precisamos de ajuda.
Então, eu faço a minha parte, eu busco ajuda, mas eu busco ferramentas que me mantêm equilibrado. E uma ferramenta muito legal que a gente tem que começar a usar é falar não. Mas aprender a falar não. Não para mim, não para o outro, né? Tem pessoas que elas são tão permissivas, elas se colocam numa condição tão nula que o outro, ele vai chegar, cada um quer viver o princípio do prazer dele. E as pessoas vão levar tudo que a gente tem se nós permitirmos. Então não se esqueçam, tudo que acontecer com você foi permissão sua. Foi você quem permitiu. Então tem que lidar com o tripé, com, né, a coluna do limite. Não, daqui ninguém vai passar. Daqui para cá sou eu. Daqui para cá é o outro. Eu vou ouvir, eu vou ser educado, né? Eu posso falar um não com tranquilidade, com educação, porque esse não ríspido é falta de educação, né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa falar uma coisa e a pessoa virou e falou assim, mas não pode! E eu fiquei pensando aquilo, eu falei, olha, não tá errado não o que ela tá falando, né? Mas é interessante, será que tem outra forma de eu falar esse não sem precisar ofender o outro? Porque quando eu falo ofendendo o outro, na verdade, né, eu não estou trabalhando eficientemente esse limite, né? Nós podemos ser ternos, calorosos, né? Respeitosos. Então, essa coluna no nosso tripé do limite, ele é necessário. Essa coluna é necessária. Eu tenho que falar não para mim e não para o outro, né? Eu não vou ficar nessa cama. Eu vou levantar daqui. Eu não vou permitir esses pensamentos recorrentes. Eu vou buscar um terapeuta. Eu vou buscar um psiquiatra, né? Tem alguma coisa errada comigo. E à medida que eu vou buscando as ferramentas eficazes necessárias, eu também vou lidar com as ferramentas que são próprias de mim, né? Que é lidar com o limite, sair da cama, tomar um sol, uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos. Eu ouço as pessoas, né, que estão com excesso de peso, principalmente, falarem assim, eu detesto academia. Eu fico pensando, será que tem alguém que ama? Eu acho que tem pessoas que aceitam a realidade de que a academia é benéfica. Então vão sem sofrimento. Tem outros que vão com sofrimento, mas vão também. Entendeu? Então eu acho tão interessante. A pessoa fala assim, eu odeio academia. Mas e a outra? Ou quais são os outros tipos de atividade física? Né? Não é só academia. Tem uma caminhada, tem um esporte, né? O esporte, então, é muito interessante, porque o esporte você pratica tudo. Você pratica integração, você pratica equilíbrio hormonal, porque você desenvolve ali, né, a atividade física. Então, muito interessante, né, a sociabilidade. Então, vamos buscar ferramentas eficazes e eficientes, né? A depressão é uma inabilidade de lidar, né, com essa frustração de uma forma bem grosseira, bem superficial. Então, eu preciso de lidar com o princípio de vida, com a pulsão de vida, com o princípio de prazer, mas de uma forma mais eficiente, buscando ferramentas eficazes. E tem ferramentas que vão ser do outro. A terapia eu vou buscar o terapeuta, o médico eu vou buscar o médico. Mas as ferramentas de mim, do meu tripé de sustentação, da educação assertiva, a educação íntima comigo, eu vou buscar, né, conter determinadas tendências.
Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos voltar a falar mais disso, né? É um tema meio polêmico mesmo. É muito grave, né? O que as pessoas, a depressão, ela tem desde o nível leve até o mais avançado, né? Então, passa pelo moderado até o mais grave. E a gente não está falando aqui, nós não estamos falando aqui que você consegue sozinho. Mas eu estou falando aqui que tem ferramenta e que vai precisar é você desenvolver. A pulsão de vida é você que vai alimentar, né? Eu estava atendendo uma senhora com câncer e era um câncer muito violento, né, no intestino. E ela estava deitada lá no leito, fazer o atendimento no leito. E aí ela virou para mim e falou comigo assim, e tava com a bolsa, e a bolsa tava mal cheirosa e tal. E aí ela virou e eu assim, fui me preparando, né? E eu cheguei, aí eu olhei para ela, aí ela falou, bom dia! Eu olhei para ela e falei, muito bom dia! É isso mesmo, bom dia! Aí ela falou, olha, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um marido, né, muito ruim, né, ele foi muito agressivo, aí contou, né, todas as maldades que essa pessoa fazia. E aí, num determinado momento, eu olhei para ela e falei com ela, ah, entendi. Então, o seu câncer, a gente pode dizer que é uma representação de toda essa sua indignação, de toda essa sua dor, né, canalizada por um órgão. Aí ela falou, pode ser. Eu virei para ela e falei, olha, então, né, vamos começar a mudar? Ele era ruim, mas você também permitia, né? Você permitia ser sequencialmente abusada, né, psicologicamente, fisicamente. E agora, né? Você vai permitir, você vai continuar permitindo, né? Como é que você vai lidar com isso, né? Como é que vai ser? E aí ela olhou para mim e falou, não, eu não vou permitir. Eu falei, olha que legal, muito bom. O início é nosso, é meu, eu não vou permitir, né? Ela falou, olha, não importa o tanto que eu viva, mas a partir de agora a senhora está certa. Eu permiti, eu não vou permitir mais, né? Ninguém vai fazer comigo. Eu falei, ninguém faz conosco o que nós não permitimos. Então, se você não permitir ser abusada, você não vai ser abusado, né? Você não vai precisar de adoecer. E aí foi muito interessante que ela chorando, ela falou, nunca mais eu vou permitir, não importa se eu tiver 5 minutos de vida. E aí entra a enfermeira, vira e fala assim, a senhora quer a sopinha? Ela, não, eu não quero a sopinha. Eu quero um prato de buchada. Aí a enfermeira olhou para ela, né? Aí eu falei com ela, pois é, como é que vai ser, né? Ela falou, eu quero, mas agora eu não posso. Pode trazer a sopinha que eu vou comer ela, eu vou comer com muito prazer. Mas eu quero que você saiba que o que eu quero é uma buchada. Eu falei, não, interessante. A buchada vai ser o seu prato quando você lidar, né, com essa reversão, né? Então, olha que legal, né? Eu não vou permitir, não importa se eu tiver 5 minutos ou se eu tiver o resto da minha vida, né? Mas eu não tenho que permitir que o outro me invada, né? Claro que nós temos que ouvir, né? Se nós lidamos no meio, se a gente lida com o meio, se a pessoa está falando com você, olha, Iris, cuidado, ô Iris, isso não está certo. É claro que nós temos que desenvolver também esse senso da percepção, da reflexão, né? Eu sempre, quando alguém me fala alguma coisa, eu sempre levo para uma reflexão. Será que realmente eu estou certa? Será que o que a pessoa está falando tem fundamento, né? Se eu realmente estou certa, ótimo, beleza, eu vou lá. Se não, né? Eu falo, não, eu vou mudar esse negócio. Não precisa ser assim, né? Eu posso mudar.
O legal da vida é que você, com muita humildade, né, e com muita gratidão, você pode mudar sempre tudo, a todo momento. Então, eu gostaria muito que você ficasse com essa palavra. Não se permita, né, adoecer. Não se permita ficar num estado, né, sem buscar a pulsão de vida. A vida é sua, nós temos a vida é nossa. E nós vamos alimentar essa pulsão de vida, vamos buscar as ferramentas corretas. Muito obrigada, até amanhã, nós vamos ainda falar muito sobre isso. Grande beijo!